E vocês estão lá para... Essa questão de ter ido para a Inglaterra, era uma coisa que já pulsava no seu coração? Você já sentia, você tinha um desejo? E você sente que isso casou com algo que o senhor já tinha? Ou veio uma coisa de Deus e, tipo assim, te pegou de surpresa? Ou foi uma coisa que você resistiu de início? Cara, na verdade, assim, eu sempre gostei da Inglaterra como qualquer pessoa gosta. Você anda na rua aqui no Brasil, tem camiseta de Londres para todo lugar, né? Então, tipo assim, eu gostava de Londres só de gostar, pô, vou visitar, pô, sei lá, as bandas de rock todas de lá. Mas eu nunca pensei em mudar do Brasil, mano. Nunca, assim. Eu queria morar no Brasil, viver no Brasil para sempre. Mas em 2018, quando eu fui para a Europa a primeira vez, que eu fui... Inclusive, 2 meses depois, a gente foi para Paris junto. Aí, quando eu estava lá, em Lisboa, indo para Lisboa, Deus falou comigo, eu vou te trazer para a Europa. E aí eu falei, não, boa, Vona, Vona? Vona não. Tá faltando 70 quilos. É, um setentinho ali, mano. Então, A tipo assim, menos. quando eu fui para Lisboa, né? No voo, Deus falou comigo, eu vou te trazer para a Europa. E eu falei, não, mano, isso é papo... Eu tô empolgado, mano. É a primeira vez que eu tô indo para a Europa, eu tô empolgadão, isso aí não vai colar comigo, não. E aí, beleza. Só que eu guardei aquilo ali, compartilhei com a galera do Presbitério do AMA e fiquei de boa. E aí, a gente foi para Paris e, indo para Paris, um moleque falou assim, vem aqui em Londres. Porque eu tava com muito medo, assim, confessando aqui... Eu lembro que a gente estava em Paris, você tava deu um pulo lá e voltou. eu tava com muito medo de Deus falar para eu ficar em Paris, que eu não curto muito, né? Mas com amor às pessoas que moram na França aí, Deus quer salvar a França também. Mas assim, eu não curto muito, eu ficava, mano, poxa, eu não quero vir para cá. E aí apareceu os convites para Londres. Porque a Europa é abrangente demais. Aí eu falei, pô, vamos em Londres só para conhecer. Cara, quando eu pisei no London City, e isso é muito engraçado, que hoje eu moro a 20 minutos do London City. Quando eu pisei no aeroporto London City, Deus falou comigo, é aqui. Eu te quero aqui. Só que isso, mano, lá em 2018, tipo assim, 2018, sei lá, carpinteiro. Tava acontecendo carpinteiro. Então, tipo assim, ai, mano, como assim? Só que aquela coisa borbulhona. Porque quando Deus fala, mano, não tem escolha. Tipo assim, o Dan fala uma coisa muito louca. Ele fala assim, se você tem dúvida que Deus falou, Deus não falou. Porque quando Deus fala, não há dúvida, tipo assim, que você ouviu. A maior responsabilidade, o mais capaz de comunicar é Deus do que você de ouvir. Então, quando Deus quer falar uma coisa de verdade, Ele fala. E você vai saber. E quando Deus fala, mano, você pode brigar, pode bater cabeça, mas alguma coisa na sua vida vai ficar parada até você se mover. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu voltei para o Brasil, a gente estava junto, foi muito boa a viagem, guardei isso no coração, falei, cara, vamos ver o que vai dar. Cheguei no Fire Refine aqui, 2018, fui em 1 dia ou 2 dias só, rapidão. Aí tava o Poema, Music ou Sounds? Music. Poema Music estava ministrando na época, e aí não sei o que, aí chegou o Lê, chegou o Lê, deu uma moeda de €1 na minha mão, assim. Do nada, eu não tinha falado pro Lê. Deu uma moeda de €1 na minha mão e falou, cara, você sabe o que Deus está fazendo. Aí chegou o Mark e orou por mim. Já eu falei, mano, que é isso? Peraí, mano. Já é palhaçada, tá ligado? Só que, cara, demora tempo demais para que as coisas aconteçam de repente, né? Aí, 4 anos depois, a gente transicionou a liderança da igreja. Só que desse dia de pisar o pé em Londres, Deus testificar é aqui, daqui a pouco você voltar para o Brasil, vir na conferência, o Leandro, o Mark e tal, começar realmente as confirmações, a comunicação de Deus clara que é lá, a partir de quanto tempo, do dia que você falou, não sei se foi ali na moeda e na oração, que você falou, cara, realmente eu vou para Londres. A partir de quanto tempo começou a preparação do seu sim, de falar, mano, beleza, então eu preciso... não sei se a Good Village já foi uma construção pensada nisso também. Sim. Já era uma coisa que estava no coração naturalmente de se fazer, mas, cara, vai ser um suprimento, uma estação lá. Cara, eu vi você fazendo aula de inglês nesse tempo, online. A partir de quanto tempo dali começou? Cara, beleza, vou dar os passos para me preparar. Porque isso é importante falar. Porque tem uma tonelada de gente assistindo a gente, cheio de colecionador de profecia pra caramba. Colecionador de direção de Deus.
caras na barriga do peixe há 1000 anos aí. Jonas ficou 3 Sim, dias, o cara sim. tá há anos lá. Ou seja, cheio de palavra profética que nunca se cumpre na vida do cara, porque ele também não deu um passo de preparo para aquilo. Sim. Queria que você falasse sobre Sim. isso. Cara, na verdade, eu acredito que não existe melhor maneira de ser enviado, né, de viver a profecia, do que sendo pastoreado, direcionado pela igreja local. Eu sei que, tipo assim, no Brasil está sendo bate tanto nessa tecla de igreja local, pastoreio e tal, mas na verdade ninguém faz isso. E cara, se não fosse pastoreio, primeiro, tipo assim, tanto do Mark, do Lê, quanto da minha igreja local também, me colocando no lugar, eu tinha feito cagada, mano. Fato, fato. Eu tinha antecipado o tempo, porque tem uma coisa que é muito, muito perigosa: dinheiro e fama. Dinheiro e fama te dá a capacidade de fazer o que você quiser. Então, eu poderia ter mudado para Londres em 2019, pô, tranquilo. Mas fora do tempo. E fora do tempo. Só que, na verdade, a questão era, eu ficava dentro de mim assim, Deus, não faz sentido eu ter que mudar para lá. Eu posso ir para lá 4 vezes ao ano. Então, tipo assim, você entra na primeira fase, quando Deus fala com você, você tenta negociar com Deus, né? Então, tipo assim, eu ainda fiquei negociando com Deus um pouco, mas ali já no dezembro de 2018, janeiro de 2019, eu já estava bem convencido, Deus quer fazer isso comigo. E aí, as primeiras 2 chaves que eu precisava virar primeiro a banda. Então, eu comecei a conversar com os caras da banda, porque na época eles dependiam totalmente disso. E tipo assim, eu ficava, cara, eu vou abandonar os caras do nada, não tem jeito. Então, tive que transicionar algumas coisas dentro da banda e depois eu tive que começar a transição dentro da igreja. Na época eu estava no Rio de Janeiro e eu ainda precisava ir para Juiz de Fora. Então, já em janeiro de 2019, já começou, tipo assim, o processo de transição nessas 2 coisas em primeiro lugar. E aí eu passei 2019 inteiro transicionando isso. Algumas coisas foram maravilhosamente bem. Uma dessas coisas se chama Igreja One. A outra coisa não foi tão maravilhosamente bem. Essa coisa se chama banda. A gente teve muito desgaste, muita treta, tipo assim, de relação e tudo mais. Mas aí, em 2019, eu já estava pronto para ir para Juiz de Fora, que é a última igreja do Brasil que eu estive pessoalmente. E já estava levantando novos líderes no AN, levantando novos caras para, tipo, assumir o meu lugar mesmo. Tipo, hoje o Davi Cardoso é o cara que pastoreia todas as igrejas One, que faz o que eu fazia. Então, tipo assim, esses primeiros 1 ano e meio, 2 anos... 1 ano e meio foi mais focado, tipo assim... Cara, ajustar as coisas ministeriais. Aí, quando deu 2020, eu falei assim, vou atrás de visto. Só que nisso, o Mark tinha falado para mim, cara, nisso tudo falando com o Mark, 15 em 15 dias. E aí o Mark falou assim para mim, cara, eu consigo visto para você para a Europa. Só que aí eu estava meio que descansado nessa parada de visto. Então eu falei assim, mano, é só eu ligar para o Mark e falar, tô pronto para ir e eu vou. Só que nisso que eu pensei, pô, tô pronto para ir, Brexit. O que é o Brexit? A Europa separou do Reino Unido. Então, o visto para o Reino Unido, para a Inglaterra, era diferente da Europa. E o Mark daria visto para a União Europeia. Então, não tinha mais visto. Quando aconteceu isso? Ai, cara. Foi 19 e Foi 20. 20, 19 e na 20, verdade. 20. Então, tipo assim, aí do nada eu perdi o visto. Pô, quebrou, né? Comecei a orar e tal, não sei o quê. E nisso que eu comecei a orar, a gente estava fazendo... ali em 2020, 2021, foi quando eu e a Bruna, a gente começou a olhar para a gente e falar assim, ok, terminamos, entre aspas, a transição ministerial, já está mais ou menos tudo encaixado, como a gente agora precisa se preparar para ir. Então, a gente começou a fazer aula de inglês, a gente começou a pensar... A Good Village nasceu em 2020, ali na pandemia. Por quê? Primeiro, a gente teve tempo, né? Normal, o Hub é a mesma coisa, as coisas assim. Então, tipo assim, a gente teve tempo, paramos de viajar igual maluco, então, vamos pensar. Tiramos o projeto tipo assim, do bolso, que era uma coisa que a gente queria muito, que é ensinar as pessoas. Escrevi um livro, inclusive, em 2019 e 2020, Jesus Pai de Família saiu, tal. E aí, bom, o que a gente precisa se preparar para ir? Financeiramente, língua, estudar cultura um pouco, tipo, e o visto era a parada que mais travava a gente. E aí, a gente orando, conversei com o meu professor de inglês, que ele mora na Inglaterra há 25 anos, casado com inglesa.
Só que ele é muito discreto. E ele não tinha me falado que ele era o líder de uma organização missionária na Inglaterra. Aí eu falei assim, você conhece alguém que saiba sobre visto? Só que eu não sabia que ele era esse cara. Isso é uma coisa muito que fala muito da cultura inglesa também. Eles são muito discretos. E aí, tipo assim... Aí ele, eu vou ver, vou ver aqui. Aí ele voltou na aula seguinte falando, então, a gente consegue te dar o visto, tal, tal. Aí foi muito milagre, que eu nem posso ficar abrindo muito, mas muito, muito milagre mesmo. A minha filha mais velha não é filha da Bru, então foi outro milagre, tipo, ela decidiu ir, ela quis ir, a mãe dela aceitou, eu tive que adotar minha filha no papel. E aí, no meio disso, Deus abriu uma porta para a mãe da Juju. Você teve que pegar a guarda total, né? Isso, Você tá falando, né? pegar a guarda total. E aí, tipo assim, a mãe dela se mudou para Portugal nesse processo, porque Deus abriu uma porta. Caramba. Mas, tipo assim, esse processo de 4 anos, cara, tipo assim, de 2018 até 2022, precisou ser feito com muita paciência, precisou ser feito de maneira estratégica também, de tipo assim, cara, vou gastar 1 ano, 1 ano e meio, levantando e apontando novos líderes, e, obviamente, o processo não acabou, né? Não vai acabar, na verdade. E depois eu vou focar na minha família, nas minhas finanças, como eu posso virar uma chave de não depender de viagem e não depender de música, tá ligado? Como eu posso fazer isso? Como eu posso me preparar para chegar lá pregando inglês? Como eu posso chegar lá com visto para não passar aperto? Tá ligado? Porque o que acontece, mano? Você mudar para um país... Você já prega inglês? Sim, os nossos cultos são todos em inglês. Todos em inglês. Quando você chega num país e você não tem o documento, mano, você não pode nem ir no médico direito. Né? Você não pode fazer nada direito, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, eu não quero passar esse E aperto. como é que funciona lá na Europa a questão? Tipo, nos Estados Unidos tem meio que pro imigrante, o sonho de consumo do cara antes de uma cidadania é o green card. Sim. Na Inglaterra, como é que funciona esse... Cara, tem o último grau também que um cara pode chegar, é a cidadania. Tem o, tipo assim... Só que antes da cidadania, qual que tem o, tipo assim, É o que eles o chamam green card de lá. visto permanente. É que, tipo assim, é um visto que você tem todos os direitos e é um visto permanente. Você pode morar lá o resto da sua vida. E aí, o que você pode conseguir indo atrás de documentação da família é um passaporte europeu, mas aí pode ser português, italiano, seja lá o que for, ou depois de 6 anos, dependendo do visto que você tinha, de como que você viveu na Inglaterra, você pode entrar para ter o passaporte, ter a cidadania e tal, tal, tal. Mas isso é, tipo, é o último grau, né? Tipo assim, você virar cidadão aí você tem que jurar bandeira, uma pá de parada lá. Então, cara, assim, resumindo, eu diria, tipo assim, para os caras que têm profecias e coisas, querem ir embora. Tipo assim, a gente está vivendo esse boom, né, de envio missionário do Brasil. Eu não acredito nisso sem que seja feito com pastoreio e tipo assim, vai para servir a nação e não para ficar rico, não para ter bom emprego, não para... Porque os caras, de verdade, mano, tem muita coisa que a gente fala assim, estamos mudando o mundo. O gringo nem sabe quem a gente é. Ele olha pra gente e fala assim, os brasileiros brincando de brasilidade, tá ligado? Então, tipo assim, eu falo isso porque eu tô tendo contato com muitos gringos e a maioria deles não sabe, eles não têm noção. Então, tipo assim... Você acha que a gente está numa bolha ainda? Cara, falando de missão brasileira para fora, é bolha total. Tipo assim, eu não tô falando... não tô dizendo que isso não tem o seu valor, tá entendendo? Tipo assim... Porque as pessoas têm muita dificuldade de ouvir uma opinião contrária e te taxam como arrogante ou então radical. Mas é só uma opinião contrária. Exatamente. É só uma perspectiva contrária. E a minha perspectiva é que não faz sentido eu ir para a Europa, ou para seja lá qual país, e viver numa bolha brasileira. Cara, vamos dar um exemplo prático? Um cara muda do Paraguai para São Paulo. Tá? Primeiro que ninguém da gente vai, porque a gente... tem preconceito com o Paraguai. Ponto. Segundo, o cara abre uma igreja e só fala espanhol. Terceiro, ele só canta espanhol. Quarto, a cultura da igreja dele é espanhol. Quando você é paraguaia. Então, quando você chega na igreja, não tem coxinha. Quando você chega na igreja, não tem pão de queijo, não tem Guaraná Antártica. Tem comida paraguaia. A pergunta é, ele veio tocar São Paulo? Entende? Então, tipo assim, obviamente, ele vai tocar a comunidade paraguaia que está em São Paulo.
Mas, tipo assim, então a minha perspectiva é, precisamos olhar de maneira realmente apostólica, missional. E não tem como fazer isso sem igreja local, sem pastoreio, sem, tipo assim, discernir os passos com seus pastores e líderes.